começando mais um Prosa sobre a Vida, Inquietações. Esse quadro, toda semana, a gente tem o prazer, né, de receber a psicóloga Carolina Zandona Fornari. A gente tem também entrevistas, né, muitos assuntos aí que a gente traz para nossa audiência. E eu convido você a participar com a gente. Nós estamos na live no nosso Facebook e também tem todos os conteúdos armazenados aí no nosso canal do YouTube. O pessoal pode comentar, pode compartilhar, pode reassistir e ter muitas informações bacanas. Tudo bom, psicóloga? Bom dia, Alexandra, tudo bem? Bom dia ou boa tarde àqueles que nos acompanham, né? O nosso programa é nesse horário do meio-dia, então a quem já almoçou, a quem está se organizando para almoçar. Bem, é um prazer para mim também, Alexandra, estar aqui para prosearmos sobre a vida, sobre o cotidiano, saúde mental, psicologia, psicanálise, enfim. Questões que contemplam a nossa vida. Nós entramos no assunto, né, saúde mental já na terça passada, porque nós estamos aí em pleno janeiro branco, né, que visa aí a conscientização, né, sobre a saúde mental, a importância de a gente cuidar da saúde mental. Trouxemos muitos conteúdos legais já, né, muitas curiosidades também. E nós já entramos mais ou menos em um assunto aí, né, que é sobre essa ansiedade, esses efeitos que estão derivando, né, aí de uso de telas, uso de redes sociais, e também nós entramos no uso excessivo por parte das crianças. Né? Que é um tema, Alexandra, fundamental, importante que a gente possa tomar um tempo para refletir a respeito disso, e um tema que me é muito caro, porque grande parte do meu trabalho é com a infância, seja no consultório, com avaliação psicológica, com intervenção, psicoterapia, com crianças, seja na escola. Então esse é um tema que para mim é um tema muito importante e do qual eu tenho um compromisso com a infância, que é um compromisso também com o nosso futuro, porque a primeira questão que a gente precisa fazer para poder pensar essas questões dos impactos, dos efeitos do nosso mundo, do uso de telas, do uso excessivo da tecnologia por crianças, como vão ser as nossas crianças quando adultos? E essa é uma pergunta que eu convido aos nossos ouvintes a pensar: como é que vão ser, que adultos serão, que adolescentes serão essas crianças que estão, né, diante das telas e muitas vezes diante do uso excessivo, né, das telas e da tecnologia. A gente já estava falando nos últimos programas a respeito de saúde mental no tempo da infância, e é interessante que nesse mês de janeiro entrou em vigor uma lei que proíbe o uso de celulares nas escolas. E essa lei, ela tem o objetivo de proteger a saúde mental de crianças e adolescentes, o objetivo de melhorar e aumentar a interação entre os jovens, entre os alunos, estimular a concentração, a socialização. Então, esse tema que estamos conversando é um tema atualíssimo. Nós até chegamos a comentar, né, psicóloga, sobre a maneira como as crianças estão aí usando da ferramenta, né, do celular, da tecnologia, da internet, e deixando um pouco de lado aqueles hábitos antigos que a gente tinha de ir para a biblioteca, ler mais, pesquisar, construir o próprio raciocínio, o próprio conhecimento, né? E isso com certeza vai refletir lá na frente como uma falta de uma habilidade, né? Que o conteúdo já está todo pronto ali, né? Tem efeitos significativos, Alexandra. E tu foi muito precisa quando tu disse o efeito do uso, né? Já dissemos isso e eu volto a reiterar que a tecnologia, ela é importante, necessária, que ela pode nos auxiliar, que ela é benéfica para o mundo. A questão é como a gente utiliza, qual é o uso que nós fazemos, né, dessa tecnologia, e como que a gente ensina a uma criança, um adolescente, bem usar essa ferramenta.
usar para a vida, usar para poder construir seu potencial, construir vida, trabalho, relações e não prejudicar a vida, né? Esse é um dos desafios que nós temos nesse tempo. E Alexandra, tu questionou na última semana, né? E essa questão, ela é importante e é importante que a gente possa frisar, né? Quais são os efeitos do uso excessivo da tecnologia? Eu vejo no consultório, eu vejo na escola, assim, clinicamente é bastante visível. São muitos os aspectos que a gente vê que tem um uso excessivo, tem um efeito subjetivo, psicológico do uso excessivo das tecnologias nesse tempo de estruturação psíquica, que é o tempo da infância. Que uma criança está construindo quem ela é, qual é o seu lugar no mundo, aprendendo sobre as relações, sendo incluída na cultura. E isso tem efeitos em muitas áreas, né? Mas tem efeitos psicológicos bastante evidentes. Eu queria sublinhar, né? Queria convidar quem nos escuta a poder escutar com atenção e pensar se não identifica também nas crianças que tem no seu convívio. Nos alunos, nos filhos, nos sobrinhos, nos filhos de amigos, né? Se a gente não identifica, eu vou listar alguns efeitos do uso excessivo da tecnologia nas crianças. Um deles é a modificação, não só nas crianças, os adultos também vão se identificar. Modificação na percepção do tempo. Aumento da velocidade das demandas, a urgência que a gente tem de ser atendido, né? No modo de obter prazer e de reconhecer o outro, né? Essa mudança nas relações, no modo como a gente se relaciona. O aumento da individuação, do isolamento. O empobrecimento subjetivo da criatividade. A gente tem visto crianças que não brincam, que não sabem brincar, ou que não conseguem construir uma brincadeira criativa, com ideias, pensamentos, narrativas, histórias, enredos, né? Superficialidade no contato pessoal, alterações no sono, prejuízos no processo de atenção e concentração, encurtamento da capacidade de pensar, de suportar algumas esperas, alguns limites, os nãos da vida, né? Aumento dos processos de recusa e de recuo diante de conflitos, né? Na tela, quando eu tenho alguma coisa que eu não gosto, eu saio. Eu coloco para voltar, eu desligo. Nas relações não é possível, mas se esse modo de se relacionar com a tecnologia ultrapassa e vai para as relações, acontece um recuo nesses momentos em que você tem que se defrontar com conflitos das relações, com limitações, com a intimidade, né? Então, nesses momentos há recuos. Há muitas crianças que a gente tem visto com dificuldades de entrada na linguagem, atrasos de fala, atrasos de comunicação, desinteresse na interação, desinteresse na relação com o outro, dificuldade de se adaptar ao coletivo, aos combinados, às normas, dificuldade em tolerar tempos de espera. Crianças, a gente tem visto crianças agitadas, com dificuldade de concentração, nervosas, ansiosas, enfim, dificuldades que têm sérios riscos de crianças ficarem fechadas em si mesmo, né? E não responder quando são chamadas, não nos buscar, não se interessar pela relação com o outro, que repetem palavras ou frases desconexas, né? Que são frases que a gente identifica que são vistas nas telas, né? Então esses são efeitos assim que aumentam muito quando a gente pensa que se dão num tempo de vida que é um tempo de construção, de estruturação, de desenvolvimento emocional de alguém,
Conforme tu foi citando, psicóloga, me veio exatamente isso na cabeça, né? Porque a gente tem muito esse senso comum de que a criança vai aprender, né? Vai crescer, vai aprender, vai mudar algum hábito, né? Quando tiver um pouco mais de consciência, vai aprender. Mas o que ela tá exposta, né? Ao que ela tá exposta na infância, vai carregar efeitos aí na adolescência, né? Esse distanciamento social, essa falta, né, do trato mesmo, né? De relações, de criatividade, né? Até mesmo da maneira de se expressar. Depois precisa entrar no mercado de trabalho, precisa construir relações, né? Tudo isso vai ser carregado da infância. Então, não é uma coisa que... É um tempo que se perde, né? Não é um tempo menor da vida. É um tempo extremamente importante, Alexandra. Sem falar no risco de exposição que as crianças estão diante das telas de um desconhecido, né? Uma terra que tem muitos conteúdos danosos, em que as crianças não têm aparelho psíquico para dar conta, para elaborar, para entender o que elas veem, escutam, né? Sem falar nisso, nos riscos que há, né? Nas redes, enfim, quando as crianças fazem esse uso sem a supervisão dos adultos. E eu vou fazer agora a parte, como a gente diz, né, popularmente, do advogado do diabo, né? Às vezes eu sei que vai ter muitos pais aí, né, que vão pensar, poxa, mas eu preciso desse recurso, né? Eu preciso fazer, deixar a criança daqui a pouco assistindo um filme, né? Ou no celular jogando algum jogo, porque eu tenho outras coisas para fazer, eu não vou conseguir dar conta, né? A gente também tem que entender o outro lado. Como seria aí um limite, né, para se definir? Como é que os pais, como é que os educadores vão lidar com essa tecnologia? Porque a gente não vai conseguir separar, né? Nós não vivemos mais sem ela. Não, e não se trata, né, Alexandra, de ficar numa posição maniqueísta, de bem ou mal, né? Por isso que eu sublinhei anteriormente que a questão é o uso que se faz, e que tu trouxe uma questão muito interessante, que é que sim, em muitos momentos vão ser necessários, as tecnologias, elas desenvolvem algumas habilidades interessantes no mundo em que a gente vive, mas que tem uma questão de a gente poder entender os efeitos dos excessos, não negligenciá-los, entender que é importante uma gestão dos limites, né? E que nesse sentido, assim, Alexandra, a lei vem como uma ferramenta de apoio, né? É mais uma ferramenta de apoio para que a gente possa entender o que é importante, o que é importante que a gente preserve, o que é importante que a gente considere no cuidado com a saúde mental das crianças, dos adolescentes, como uma ferramenta. Isso não retira a responsabilidade dos pais, né? Em poder estar atento aos limites de tempo, de tela, aos limites dos conteúdos, do que uma criança pode acessar em determinada faixa etária, né? Nesse sentido, assim, essa lei externa pode servir com apoio e sustento para que os adultos possam sustentar esse exercício dessa autoridade parental, de colocar essas pautações e essas limitações, né? Que a gente, enquanto adulto, não perca, assim, o valor que tem a nossa presença na constituição psíquica de uma criança, o valor que tem o nosso exemplo, o valor que tem o nosso olhar, o valor que tem aquilo que a gente diz, a importância que a gente tem na educação de uma criança, né? E que isso não vai poder ser substituído pelas telas. Nós, enquanto adultos, temos uma responsabilidade, né? Porque a gente já viveu coisas, já viu coisas, e a gente pode ajudar quem chega ao mundo agora, depois de nós, né? Nesse sentido, assim, a importância da nossa alteridade, sem a gente esquecer de que a gente educa pelo que a gente diz, mas também pelo que a gente faz, né? E nesse sentido, a gente também tem que pensar o uso que a gente faz das tecnologias e o tempo que a gente tem na tecnologia. Sim. Porque isso também vai ter impactos nas crianças.
né? Então, a gente, enquanto adultos, tem uma responsabilidade, uma implicação em pensar essa pergunta que eu propus no início, que vai ser, né, que adultos serão as nossas crianças. Como elas vão chegar, né? E qual que é a nossa responsabilidade para que elas possam chegar lá adiante melhores que nós? Sim. Evoluindo, né? Evoluindo, que elas possam ir além do que a gente pôde, que elas possam sustentar um mundo possível, um mundo melhor. Né? Essa também é a nossa responsabilidade. Eu resgatei, Alexandra, um texto que eu gosto muito, que se chama A Crise da Educação. Ele é de 1957, da Hannah Arendt. E tem coisas que servem para 2025. Olha só. Né? Porque ela diz que a educação é assim o ponto em que se decide se se ama suficientemente o mundo para assumir a responsabilidade por ele. E mais ainda, também é o lugar em que se decide se se amam suficientemente as nossas crianças, para que não as expulsemos do mundo, né? Para que a gente possa incluí-las nesse mundo, ajudar a estar nesse mundo, ensinar como estar nesse mundo e não deixá-las entregues a si próprias. Né? É o ponto em que a gente decide em que se a gente ama o mundo e se a gente ama as nossas crianças para ajudá-las a habitar esse mundo. E ela diz mais, para que elas possam ter a possibilidade de realizar qualquer coisa de novo neste mundo, qualquer coisa que não tínhamos previsto ou que nós, a nossa geração, não vai ser possível realizar, mas que elas possam renovar o mundo, reinventar o mundo, né, e torná-lo melhor. Essa é a nossa responsabilidade de todo dia, de toda intervenção, de todo trabalho. Os pais, enfim, os educadores, né? Quem tem contato com essas crianças não precisam aí ficar à deriva, né? Não estão sozinhos. Tem muitos recursos, muitas ferramentas aí que a gente também pode utilizar, né? Para conseguir auxiliar nesse desenvolvimento da criança. Seja com o teu trabalho, nós conversamos aí na Clínica Semear, né? Com a Richelle, uma terapia diferenciada, né? Uma maneira de auxiliar na educação, na construção das crianças. Sim, temos muitos recursos, né? Que a rede seja uma rede de suporte, inclusive de pessoas que possam ajudar a dar suporte a infâncias melhores, a infâncias mais saudáveis, que serão adolescentes mais saudáveis e adultos mais saudáveis também. Com certeza. Psicóloga, eu gostaria que tu deixasse o teu contato aí aonde você atende, como que as pessoas fazem para te encontrar. Sim, Alexandre, eu trabalho então no consultório com crianças, adolescentes e adultos, tanto com avaliação psicológica, psicodiagnóstica, como também com psicoterapia, né? Com intervenção dessas dificuldades que a gente vai encontrando no desenvolvimento infantil, no tempo da adolescência e no tempo de ser adulto também. Né? Então eu trabalho no consultório e outro espaço de trabalho que me é muito caro, né? Muito querido, é a Clínica Semear. Né, que é a clínica em que a gente tem um atendimento interdisciplinar e que junto comigo contam com outros profissionais que podem intervir de um modo mais profundo em outras áreas, como a terapia ocupacional, a fono, né? A fono, tem o nosso musicoterapeuta também. Então a gente conta com uma equipe, né, que pode dar suporte em diferentes especialidades para o desenvolvimento infantil. E o meu contato, Alexandre, é 549-9904-0458. Muito bom. Acho que, mais uma vez, né, o nosso prosa foi muito bom, muito assertivo. Gosto de falar, né, sobre isso. Você também, né, psicóloga, gosta desse universo aí das crianças. Todos os conteúdos, eles ficam armazenados no nosso canal do YouTube. O pessoal pode ir lá, pode deixar também sugestões de temas, né, nas nossas redes sociais, fazer a sua pergunta. Daqui a pouco a gente não entrou, né, em algum outro aspecto que as pessoas tenham curiosidade. E toda terça a gente se encontra aqui nesse mesmo horário para ter mais uma prosa sobre a vida.